Primeiramente, boa tarde. Desculpa estar descabelado hoje, mas é porque hoje eu não estou nos meus melhores dias. O Sorini não está me ajudando hoje. E eu quero iniciar a nossa revisão, né? Vendo com vocês os primeiros pontos de dúvidas. E aí? Quais as dúvidas existentes das aulas que vocês assistiram? Professor, eu quero que o senhor fale mais um pouquinho sobre isso aqui. Isso, e assim vai. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Então vamos lá, quais são as dúvidas? Não tem dúvida? Espera aí só um minutinho que eu já tô olhando. Se tiver dúvida, atenção. Olha só a dica de ouro. Dica de ouro. Não, vou deixar para dar a dica de ouro depois que eu terminar de gravar, porque só vai receber a dica de ouro que a gente está na aula. Vou dar uma dica de ouro para vocês. E aí? Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Professor, eu queria que o senhor falasse mais sobre esse ponto, sobre esse assunto aqui. Professor, estou em dúvida nesse assunto. Nada? Vocês não estão em dúvida com nada? Que bom, cara. Fico feliz, ó. Eu tô, professor. Pera aí que eu tô procurando. Que eu acabei de ler as coisas. Só que ao invés de eu anotar, tá tudo num PDF, num arquivo só. Pera aí. Tá. Fora a Priscila, alguém mais? Lied. Lied? Oi, tô vendo aqui. Ah, tá. Professor, o senhor poderia começar recapitulando os 3 estados da consciência de Titchener? Sim, muito bom, muito bom, muito bom. Vou abrir aqui um slide aqui em branco para que a gente possa falar sobre os 3 estados da consciência. Muito bem. Titchener, enquanto abro o slide, um grande estruturalista, né, um dos grandes, considerado pai e construtor do estruturalismo. Quando ele escreve o estruturalismo, o primeiro ponto que Titchener traz é a ideia de que existe uma diferença, né? Esse é o primeiro ponto, eu vou colocar só um instantinho, que o senhor Titchener, ele traz o primeiro estudo dele, né? Ponto-chave dos seus estudos, vamos dizer assim, foi a ideia de que existia uma diferença entre mente e a consciência. Por que ele fez essa diferença, hein? Porque ele acreditava que as nossas interações com o meio, porque assim como Joe Locke, assim como o senhor Wundt, o Titchener ele acreditava que nós iríamos desenvolver um aprendizado diante os nossos conhecimentos e relações com o meio. Só que ele disse o seguinte: o que ocorre com o ser humano é que ele não consegue separar as vivências do processo da mente com os processos da consciência. Mas por que ele traz isso? Porque ele fala assim: a mente
é diferente da consciência. A mente, olha só, seria o acúmulo de todas as vivências que o sujeito já esteve em sua vida. Então, a minha consciência, a minha mente, ela é o acúmulo de todas as minhas experiências da vida como um todo, desde a minha infância até o dia atual. Já a consciência seriam as vivências atuais. Isso quer dizer o quê? Que a minha consciência seria os conteúdos vivenciados nesse momento. Então, eu só poderia dizer que uma maçã, e é o exemplo que ele utiliza no livro História da Psicologia Moderna, Schultz e Schultz. Ele fala o seguinte: se eu mostro para você uma maçã, você está vivendo ela consciente. Mas se eu falo, Priscila, me descreva essa maçã, provavelmente você não entraria em contato com os elementos da consciência. Você iria primeiramente acessar a sua mente e você descreveria ela conforme os conteúdos que foram acumulados. Então você diria, ela é doce, ela é gostosa, né? Ela é vermelha, ela é circunflexa, né? É um círculo, né? Circunflexo mesmo. É um cilindro. Ela tem um talo. E você estaria descrevendo. Só que você estaria descrevendo conforme a tua vivência anterior, porque você não sabe se ela é doce, você não entrou num processo de experiência. E aí é que tá. O Sr. Titchener, ele destaca que no momento em que eu estou descrevendo um objeto, mas pela minha experiência anterior, eu estou cometendo o quê? Quem lembra? O que eu estaria cometendo? É um erro de... Isso mesmo. Peraí. Estímulo. Erro de estímulo, é. Muito bem. Eu estaria cometendo um erro de estímulo. Porque eu. E aí a gente tem que lembrar da nossa aula de estímulo-resposta. Porque o estímulo é o quê? É o que eu recebo do meu meio. Por que eu estava cometendo um erro de estímulo? Porque eu não estaria vivenciando aquela experiência. Eu estaria descrevendo ela de algo anterior. Somente de uma sensação passada. Isso seria um erro de estímulo, porque eu estaria buscando os elementos da mente. E aí ele fala assim, para que eu possa utilizar a minha consciência, para que ela serve, né? Ele foca o seguinte, a consciência, eu preciso fazer um processo de introspecção consciente, que é o quê? É eu experimentar o momento e observar os meus elementos da consciência, que são 3. Quais são os elementos da consciência mesmo, hein? Quais são? São os elementos ou são os estados? Os estados, né? Os elementos estados, os estados da consciência. A, a sensação, né? Sensação. As imagens e os estados afetivos. Isso mesmo. Estados afetivos, imagens e sensação. Seria esses os estados, né? Os elementos de uma consciência. Agora, um ponto importante. Todo mundo me ouvindo? Deu uma falhada.
Professor, tá tudo travado, se estiver ouvindo aí. Oi, estou me ouvindo? Sim. Agora sim. O meu computador, ele é um Mac. Na verdade, ele é aquele 2 em 1 e ele tem uma memória muito pequena. Devido às aulas gravadas, tem muito conteúdo. Eu já tirei várias coisas, mas já tá tudo no HD. Mas toda vez que eu coloco o HD para passar as aulas, ele trava. Então, vocês escutaram até onde eu falei os elementos da consciência, né? Esses estados da consciência. Certo? Certo. Muito bem. O que acontece? Quando ele traz sensação, ele está dizendo o seguinte, que as sensações, no momento em que eu mordo uma maçã, eu preciso fazer um processo introspectivo da consciência. Então, o que é isso? Eu vou perceber, eu vou sentir, né? Eu vou utilizar uma questão sensorial, pode ser a boca, os olhos, a mão, e eu vou utilizar esses processos sensoriais para sentir, para perceber. Um exemplo que eu sempre uso dentro de sala é, se a gente estiver todos nós em uma sala de aula e o ar-condicionado estiver 17 graus, algumas pessoas vão dizer, eu estou com calor. E a outra vai dizer, eu estou com frio. Só que não é a sensação térmica em si, que a sensação térmica do ambiente é 17 graus. A diferença é a forma que você sente, que você percebe, a sua sensação. Beleza? Então, o primeiro estado da consciência é justamente essa sensação, quando eu percebo. Então, eu pegaria a maçã, daria para a Priscila e ela faria um processo introspectivo. Ela ia tocar, morder, sentir. Nisso, geraria uma imagem. Uma imagem, o autor ele descreve como se fosse algo de uma lembrança, como se ela recordasse algo, como se viesse a imagem de um objeto ou de algo parecido. Por exemplo, ela mordeu uma maçã e ela achar que está docinha, né? Exemplo. E ela, nossa, me lembrou a maçã que eu comi lá na casa da minha avó, né? Que ela fazia uma plantação, sei lá. E ela tem essa imagem, vem essa imagem do local onde ela estava, né? Onde ela está e ela começa a se perceber. É uma imagem. Existe um processo de lembrança aí, né? Professor, mas a lembrança não estaria na mente? Exato. Mas é a sensação e o momento que ela está percebendo. A imagem agora. A imagem que ela tem lá da fazenda dela, tá lá na fazenda da tia dela, da avó dela. É uma imagem que está na mente. Só que no momento que ela está experimentando e ela está percebendo isso, ela está tendo uma sensação de uma imagem atual, ok? Que vai gerar um estado afetivo. Isso quer dizer o quê? Vai gerar um processo emocional nela. Vai trazer à tona questões afetivas. Então ela começa a ter uma sensação de felicidade, né? Ela ri à toa. Então sabe quando você olha uma foto? Imagine aí, você está vendo uma foto. E aí você começa a olhar ela. Você pega, começa a ter essa imagem de uma viagem, né, que devido ao Covid-19 ninguém viajou,
E aí você está recordando essa imagem, você está vendo, gerando uma imagem. Nesse mesmo momento, já é um estado afetivo, de saudade, de alegria. Entendeu? O professor tá cortando. Tá, só não tá cortando. Cortou em que parte? Sei nem Tá me dizer. ouvindo agora? Eu tô. Quer dizer, tô não mais. Que parte cortou? Não sei mais, professor. Ah, Fale aí pra ver se. Eu acho que ainda tá cortando. Professor, tá falhando muito a sua ainda tá voz. cortando muito. Tá como se tivesse lento. Tá muito cheio. Deixa eu tentar desligar aqui o HD aqui, só um instantinho, pessoal. Melhorou? Agora saiu lindo. Melhorou, então. Melhorou. É porque eu desliguei o HD. O ruim é que fica fora sem o slide. Mas aí a gente vai fazendo assim, vocês vão anotando, beleza? Então, assim, tem as sensações, vocês entenderam? Não, eu não consegui escutar. Tá. Então, o que seriam as sensações? As sensações são todos aqueles processos que eu recebo, que eu toco, que eu tenho eu utilizo uma parte sensorial do meu corpo, por exemplo, a visão, a audição, paladar, para que eu possa fazer o processo de introspecção consciente. Então, imagine comigo. Vou usar o exemplo da maçã. Eu pego uma maçã e dou para a Priscila e ela vai fazer um processo de introspecção consciente. Então, ela vai tocar, ela vai morder, ela vai cheirar. Ela está sentindo, ela está pelo processo de sensação, né? E ela começa a se perceber aquele objeto naquele momento. E aí é como eu estava dando um exemplo. Se você, por exemplo, estamos todos em uma sala com 17 graus, está 17 graus o ar-condicionado. Alguns estarão com calor e outro pode dizer assim, estou com frio. A sensação térmica é diferente? Não é. Mas a forma que você sente naquela hora é diferenciada. É diferente um para o outro. Então, a sensação ela é importante para o processo de introspecção consciente. Depois, com isso, quando eu entro em contato com essa experiência, então a Priscila ela cheirou, ela pegou na maçã e ela mordeu. No momento em que ela morde, essa experiência vai gerar nela uma imagem. A imagem seria como se fosse uma lembrança. Assim, o texto lá coloca como uma lembrança, né? Mas eu coloco assim, é como se fosse uma imagem de algo que você já vivenciou, que ele meio que se manifesta no momento. É a lembrança atual que você tem. Professor, mas a lembrança não estaria para a mente, que é o acúmulo? Não. Veja bem, no momento em que eu estou recordando algo, eu estou vivenciando naquele momento, então é muito consciente. Poxa, eu estou vendo aqui uma imagem de uma viagem que eu fiz ano passado, né, e que eu ia fazer esse ano, e devido ao Covid-19 eu não fiz,
me causa uma imagem, uma lembrança daquele momento. Então, a imagem seria justamente uma lembrança, seria uma imagem que você tem sobre determinado momento. Então, a Priscila, no momento em que ela mordeu a maçã, sensação, gerou uma imagem. Poxa, lá na vovó lá dela, tinha uma plantação de maçã. Essa maçã é muito parecida com a dela, doce, né? E ela faz esse processo de lembrança, né? De um corredor. E logo em seguida, gera um estado afetivo, que é uma emoção, né? Um estado afetivo dela, que ela vai ter uma saudade daquele momento, uma felicidade, né? Por ter vivenciado aquilo com a avó e assim por diante. Então, esses seriam os estados da consciência, tá bom? Esses estados da consciência é o que fazem com que eu entre em contato com os meus conteúdos da consciência e não com a da mente. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, degustadores de vinho. Degustadores de vinho, eles utilizam da introspecção consciente. Eles estão em acesso constante com esses três estados: sensação, imagem e estado afetivo. Tem até um filme agora na Netflix que fala sobre isso, que eu tô doido para assistir e não tive tempo ainda. Que é um rapaz que o sonho dele é ser degustador de vinho, né? Então, o que acontece? Olha a sensação. Ele cheira o vinho, né? Ele cheira, ele balança, aí ele bota na boca. Olha a sensação. Ele joga para um lado, para o outro. Vem uma imagem. É a uva tal, carvalho, seco. Olha a lembrança que tem. Entendem? Ele está construindo uma imagem. Um carvalho, esse carvalho estava velho, não estava passado. Aí vem um estado afetivo, de felicidade, por exemplo. Que vinho maravilhoso, né? Muito bom ao meu paladar. Entenderam? Entendi. Sim. Era essa a sua dúvida, Priscila? Sim. Certo. Outra dúvida? Perguntas? Professor, o senhor podia falar um pouco, se alguém não tiver outra dúvida, né, que eu já estou na frente, Não, pode falar. sobre os fenômeno Psicológico? psicológico, isso. Posso sim. Eu quero abrir o slide de fenômenos psicológicos aqui. Vou já dar uma limpada nesse meu computador de novo, porque senão à noite eu não consigo trabalhar. Ai, ai. Só é colocar o HD. É só colocar o HD e já começa a travar. Só um instantinho, tá abrindo aqui, tá?
Só um instantinho, pessoal. Tô tentando colocar o HD aqui para parar de travar essa. Ai, Deus do céu. Conseguem me ouvir? Sim. Ai, Deus. E qual é a sua dúvida em relação a esse ponto, Priscila? Você tem um ponto específico ou você quer que eu fale mais um pouco sobre todo? Não tem nenhum ponto específico, professor, porque ele é o que tem menos conteúdo assim no vídeo, né? Aí eu queria só que você falasse um pouco sobre. Tá. Deixa eu só. Deixa só meu computador querer prestar aqui e a gente. Juro que depois dessas férias agora eu vou comprar um outro novo, porque chega. Tá, os fenômenos psicológicos, né, em relação enquanto o computador ele busca ter uma utilidade pública aqui, ele vai falar, eu estou falando justamente sobre os fenômenos que ocorrem do sujeito. Um dos primeiros pontos que a gente pode citar em relação a isso, quem não estiver me ouvindo pode destacar aí que eu estou escutando. Travou?
Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ótimo. Vamos lá. Vou falar sobre os fenômenos. O que acontece? Os fenômenos psicológicos, eles foram descritos de uma forma a levar uma compreensão de como o sujeito funcionava, de como era o seu funcionamento. E um dos primeiros estudiosos a falar, né, sobre esses fenômenos foi o senhor Wundt, quando ele traz a ideia, né, de falar sobre as experiências mediatas e imediatas, onde ele destaca que um dos primeiros momentos, né, desse fenômeno é compreender os conteúdos, né, as experiências mediatas. O que seriam as experiências mediatas? Seriam aquelas experiências objetivas, aquelas experiências em que eu entro em contato e não se modifica. Exemplo, um apagador, por exemplo, ele tem uma forma... um apagador não, vou usar outro exemplo. Uma bola, ela é redonda. Ela vai mudar o seu formato? Ela muda? Muda? Não. Ela vai ser redonda eternamente. Isso quer dizer que é uma experiência mediata. A experiência mediata são aquelas experiências que eu entro em contato e são objetivas, não se modificam, porque elas são concretizadas daquela forma. Já as experiências imediatas seriam um fenômeno psicológico do sujeito, uma experiência que só ele pode descrever as sensações e percepções. Por exemplo, se eu estou mostrando essa caneta e eu pergunto, Paula, que cor é a tampa dessa caneta? Azul. A Paula disse que é azul. Outra pessoa pode dizer assim, ela é preta. Por quê? Porque a pessoa pode ser daltônica. Então, a percepção que ela tem é uma percepção imediata. A experiência imediata, ela tem a ver com uma questão subjetiva de percepção do próprio sujeito. É como eu percebo as coisas. E aí a gente recorda lá da aula do Joe Locke. Joe Locke, ele vai falar o quê? Joe Locke destaca que todo conhecimento é aprendido. Nós não nascemos com nenhum... Importante isso, hein? Nenhum conhecimento é inato. Todo conhecimento é aprendido através das experiências. E aí nós temos aí as ideias, né? Nós construímos as ideias. Ideias simples e ideias complexas. Por que eu estou trazendo isso? Porque todo fenômeno psíquico, psicológico que ocorre no sujeito, ocorre do processo de evolução e compreensão do sujeito com o meio. Então, se hoje eu tenho uma compreensão de que uma caneta, isso é uma caneta, é uma experiência, isso é uma caneta, né? Ela vai mudar? Ela vai mudar de caneta para pincel? Não vai. É uma experiência mediata. Agora, se eu vou pintar um caderno, se eu vou desenhar, se eu vou utilizar para prender o cabelo, né? Que algumas... Isso é uma experiência imediata. É como eu utilizo esse objeto, né? De uma forma que eu tenho uma percepção sobre ele. Beleza? O Joe Locke, com isso, foi interessante eu tocar no Joe Locke, que é um dos pontos aqui da nossa prova, e eu quero que vocês entendam o seguinte: os fenômenos, né, que ocorrem, eles também podem ser primários, lembram disso? E secundários, né? Qualidade primária e qualidade secundária. As qualidades primárias
né? São aquelas qualidades que não modificam, e as secundárias ela já tem uma modificação da minha percepção. Se liga muito com a ideia do Wundt sobre experiência mediata e imediata. Beleza? Então, Priscila, os fenômenos psicológicos são essas percepções que nós temos de determinadas situações, são as percepções que nós temos, as sensações, e aí a gente retorna. Olha outro ponto importante. A gente retorna à ideia lá, grande contribuição do nosso amigo, né, René Descartes, que ele pegou a ideia lá de Aristóteles. Aristóteles diz que nós temos as nossas faculdades fundamentais. Quais são as faculdades fundamentais do Aristóteles mesmo? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Alguém lembra? Percepção, sensação, pensamento e emoção. Percepção, sensação, pensamento e emoção, né? Isso mesmo. Parabéns, Priscila. Muito bem. Isso aí. Essas são as faculdades fundamentais. E, diante disso, nós tivemos as 5 grandes contribuições do nosso amigo René Descartes, né? Para construir uma ideia de um homem, né, com seus entendimentos. Todo esse processo são os fenômenos psicológicos que ocorrem conosco. Então, e outro ponto, olha só, dentro desses fenômenos, eu só posso estudar ele, segundo Wundt, através de 2 instrumentos fundamentais da psicologia: observação e experimentação. Eu preciso observar, eu preciso perceber, e eu preciso colocar para experimentar. Eu preciso fazer um processo de experimentação dos objetos, das circunstâncias, das situações. Beleza? Ok? O que mais? Funcionalismo. Eu acho que o funcionalismo é uma das coisas que vocês devem entender e estudar, né? Olha aí as dicas. É que o William James, considerado o grande criador da teoria do funcionalismo, ele destaca que toda teoria só seria válida se fosse uma teoria. Ele traz a teoria do pragmatismo, né? O que seria a teoria do pragmatismo? Que toda teoria só seria válida se ela tivesse uma mensuração real dos fatos. É aquilo que eu posso medir, eu posso mensurar, se eu posso, eu tenho um resultado completo, então pode ser considerado teoria, né? Ele não vem estudar a diferença da mente, ele não vai querer entender o funcionamento dela. Ele não quer dar um sentido à mente. Ele quer entender o seu funcionamento. Para que ela funciona? E é por isso que ele vai trabalhar sobre o processo de adaptação. Eu sou um sujeito adaptável ao meio. Então, se eu consigo me adaptar ao meio, né, é uma situação que eu consigo vivenciar, é uma questão adaptável da minha mente, da minha consciência, né? Ele não vai dar ênfase tanto à mente em geral, como o Titchener fez. E aí ele vai falar, toda teoria, ele vem com a teoria do pragmatismo, ela deve ser simplesmente concretizada. Eu só posso dizer que uma teoria ela é válida se ela estiver ali comprovando, certo? E além da teoria do pragmatismo, ele traz a ideia da teoria das emoções. A teoria das emoções do senhor William James, pai do funcionalismo, assim por dizer alguns autores, mesmo ele não se considerando, era o quê? Que na teoria das emoções de James, eu primeiro tenho as minhas reações fisiológicas, físicas,
para que depois eu tenha os processos emocionais. Lembra? Ele não quer saber o que é a mente. Ele quer saber como ela funciona. Eu não quero saber. Ele dizia assim: eu não quero saber o que é a mente. O que ela é não me importa. O que me importa é como ela funciona. O seu funcionamento. E ele diz o seguinte: que, por exemplo, no livro, ele cita o exemplo seguinte: se você vê um urso, você primeiro iria correr, sentir o ataque cardíaco, sudorese, né? E aí depois você sentiria o medo. O medo, ele vem depois das sensações emocionais. Beleza? Ok? O que mais? Dúvidas? Bora! Priscila? Tô aqui. Alguma mais? Professor, fale um pouco sobre o behaviorismo. O que você quer que eu fale sobre ele? O behaviorismo? Isso, Bem, comenta um pouco sobre ele, por favor. Tá bom. O behaviorismo, ele surge, né? É interessante que foi bom você falar do behaviorismo. Todas as aulas estão no nosso Classroom. Por favor, assistam para que vocês possam se dar bem na prova, tá? O behaviorismo, ele surge, né, de uma ideia da primeiro Watson, onde ele vai dar uma ideia de que todo comportamento ele pode ser aprendido. Ele diz que nós somos uma folha, enquanto o Joe Locke diz que nós somos tábulas rasas, o senhor Watson, ele diz que nós somos folhas em branco e que tudo nós aprendemos. E aí nós temos duas linhas do behaviorismo, né? Nós temos o behaviorismo mais experimental e nós temos o radical, né? Então, o primeiro behaviorismo, ele é voltado com a ideia do senhor, que é o behaviorismo clássico, né? Que ele é mais do senhor Pavlov. Ele acreditava que todo conhecimento ele é aprendido através de um estímulo e uma resposta. E quando eu pego um estímulo incondicionado, o que é um estímulo incondicionado? É aquele estímulo que vai ocasionar uma resposta no sujeito incondicionado. Exemplo, se eu mostrar um bife para um cachorro, todo cachorro vai salivar, porque o estímulo incondicionado do bife ocasiona uma resposta incondicionada no cachorro de salivar. Se eu pego um sino, vamos supor que eu quero que o meu cachorro salive só de eu balançar essa caneta. Então, se eu balançar, ele não vai salivar. É um estímulo neutro. Então, no momento em que eu mostro o bife e depois balanço a caneta, o meu cachorro vai emparelhar essa situação. E aí, com o tempo, só de eu balançar a caneta, o meu cachorro começa a salivar. Essa foi uma das primeiras teorias, né? Behaviorismo, behavior vem de análise do comportamento, né? Análise comportamental. Ela vai analisar esse comportamento para que nós possamos modelar o comportamento do sujeito à forma que nós desejamos. Esse é o clássico, né? O clássico destaca que nós vamos aprender o comportamento através desses emparelhamentos. Eu estava dando uma aula recentemente sobre o processo do método Denver e nós estávamos falando que mostrou aqui, tá com o celular aqui, né? E o autismo a gente trabalha com o método Denver. Aí a gente fica, dá. Ele não sabe falar, dá. Ele quer o celular, a gente fica, dá. Olha eu dando o estímulo para ele, dá, dá, dá. Na hora que eu mostro o celular para ele e ele fala, dá, eu estou ensinando a ele. Estímulo, celular, resposta dele, dá. Isso ele está aprendendo, né? Então, eu estou ensinando através de um estímulo, estímulo-resposta. Só que existe também o behaviorismo radical, que é do seu Skinner. O Skinner diz
que todo comportamento tem uma consequência. O que é isso? Eu tenho uma consequência de que forma? Eu vou falar. Quando a criança dizer, eu quero que ela fale dar. Então ela diz, olha a resposta dela, comportamento. Dar. Eu vou reforçar. Parabéns, tá aqui o celular e dou o celular para ela. Depois eu pego o celular e ela diz, dá, eu dou novamente. Eu estou reforçando ela a ter aquele comportamento. E o comportamento deve ser imediato, para que ela possa aprender sobre aquilo, sobre aquele comportamento. Então, enquanto a clássica vai trabalhar com estímulo-resposta através de emparelhamento, a radical vai trabalhar com o reforço do comportamento. É um comportamento e uma consequência. E conforme a consequência, eu vou reforçar ou punir. E nós temos o reforço e a punição. O reforço, todo reforço aumenta a probabilidade, todo reforço aumenta a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Toda punição diminui a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Olha bem, todo reforço aumenta a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Toda punição diminui a probabilidade. Por que eu falo isso? Porque o reforço, existe o reforço positivo e o reforço negativo. Mas os dois aumentam a probabilidade do comportamento. Reforço positivo. A criança tem um comportamento e eu vou lá e reforço ela ou natural ou arbitrário. Natural está ligado diretamente com o comportamento. Meu filho tirou 10 na escola. Parabéns, meu filho. Assim você vai conseguir ser um médico, você vai conseguir se formar, você vai ser tudo o que você sonhar. Olha o reforço natural que eu estou dando para ele. Reforço arbitrário. Tudo reforço positivo. Parabéns, meu filho. Tirou 10. Vai aqui, pega esse dinheiro e compra um jogo para você. O jogo tem algo a ver com o comportamento e com a consequência? Não tem. Mas eu utilizo para que o comportamento dele aconteça novamente de tirar 10. E o reforço negativo? O reforço negativo é evitar algo aversivo, algo ruim. Então, estou na praia, começo a ter insolação, passo o protetor solar. No outro, e não me queimei mais. No outro dia, opa, vou passar protetor solar para não me queimar. Eu estou evitando algo ruim. Então, quando eu evito algo ruim, eu estou evitando esse algo aversivo, eu estou sendo um comportamento reforçador negativo. Quer ver outro exemplo bem banal? Valéria está com dor de cabeça, enxaqueca pesada. Aí ela vai lá, pega, né, um remédio para enxaqueca e toma. Alívio, olha só, comportamento, tomar o remédio. Consequência, acabou algo aversivo que era a dor de cabeça. No outro dia, quando ela começou a sentir que a cabeça dela ia doer, o que ela fez? Tomou o remédio. Como ela tomou, evitou a dor de cabeça. A punição, ela vai reduzir... Só um instantinho, pessoal. Certo. Já a punição, ela vai diminuir a probabilidade do comportamento. Então, o que acontece?
Então, a punição, ela diminui a probabilidade. De que forma? O comportamento é ruim, eu vou lá, meu filho tirou 0. Eu vou dar uma punição positiva. Olha a punição positiva. Eu vou lá e dou uma surra nele. Então, ele tirou nota ruim, eu bato nele. Eu estou punindo. Já a punição negativa, eu retiro algo bom. Então, ele tira a nota ruim, eu retiro o videogame dele. Entendeu? Deu para entender? Sim. Deu. Certo? Uhum. Ok? Pessoal, seguinte. Olha só a dica, já concluindo a nossa revisão aqui. Vai ficar só para a gente comentar Psicologia Educacional Escolar. Vocês vão assistir a aula, tá? Que tá lá no Classroom, senão eu vou falar a aula todinha aqui de novo. Beleza? Olha a dica que eu vou dar